Vamos falar sobre a altura dos nossos anjos? Meu nome é Elaine, eu sou pediatra, mãe de 2, e sempre que você quiser informações atualizadas ou dicas, se inscreve aqui no meu canal. Eu sempre digo que a gente tinha que nascer com um carimbo na bunda com a estatura final que a gente vai ter. Porque lembrem-se sempre que a genética familiar influencia muito e que na humanidade existem os tamanhos PP, P, M, G e GG. Então, a gente não pode sempre querer que os nossos filhos não sejam o que eles não podem ser. Eu entendo que existe bullying e é muito importante a gente observar isso. Mas também é interessante a gente saber que algumas pessoas começam a se desenvolver antes, entram num estirão de crescimento um pouquinho antes, e aí eles começam a crescer antes, mas também eles param de crescer antes. E aqueles que começam um pouquinho mais tarde vão parar um pouco mais tarde. Existe uma regra muito básica que não é muito comprovada cientificamente, então isso é só nível de curiosidade para vocês, mas ela acaba dando meio certo. É pegar a altura do bebê quando ele tem 2 anos de idade e dobrar. Por exemplo, se o bebê tem 90 centímetros com 2 anos, se eu dobrar, ele vai ter uma estatura final muito próxima de 1,80 m. Mas não vale achar que isso é o definitivo. Lembrando também que para crescer, a gente tem sempre que estar fazendo aquelas 5 coisas primordiais, que é para crescer, para manter uma imunidade legal, para a vida funcionar. Então, as crianças precisam dormir bem, máximo às 9 horas da noite, comer bem, pratos coloridos, beber bastante água, tomar vacina certinho e brincar no ar, ter movimento. Então, toda vez que as crianças têm essas 5 regras atendidas, o desenvolvimento delas flui maravilhosamente. E para finalizar, o que todo mundo gosta de saber é aquelas fórmulas que a gente vai calcular. Então, existe realmente uma fórmula que a gente pega a altura do pai, mais a altura da mãe e mais um tanto, e divide por 2, que a gente vai ter a estatura do menino. Ou a altura do pai mais a altura da mãe, menos um outro tanto, dividido por 2, que vai ter a estatura final da menina. Eu, particularmente, não gosto muito dessa regra, porque eu acho que ela tem uma margem de segurança muito grande, de 6 centímetros para mais ou para menos. Então, fica muito indefinido, mas ela vale e é o que o pessoal preconiza. Mas vamos pensar assim, existe um gráfico de crescimento que o seu pediatra tem que estar colocando o teu bebê. Desde que ele nasce, até 18 anos esse gráfico comporta, onde a gente põe o peso da criança, a estatura da criança e compara os dois de modo que a criança deva ser sempre equilibrada, ter um peso correspondente ao tamanho dessa criança. E a partir daí a gente tem uma ideia da estatura final dos nossos filhos. E sempre que você quiser informações atualizadas ou dicas, se inscreve aqui no meu canal.